Graças e paz, queridos, amém? Vamos orar pelas crianças. Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção à vida das nossas crianças. Queria relembrar os irmãos que semana que vem, sábado e domingo, nós teremos a nossa escola bíblica de férias. Sábado, que horas? 18 horas. Sábado às 18 horas e domingo, 8 da manhã, 8 da madrugada. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, às 18 horas e domingo, às 8 horas da manhã. Amém, irmãos? Traga a sua criança. Se você quiser e puder, venha também ajudar as irmãs. No domingo vai fechar e terminar com uma macarronada preciosa aí, não é? É isso mesmo? Eu vou vir comer a macarronada. Vamos orar, Pai. Nós apresentamos as nossas crianças diante do Senhor. Nós te louvamos pela vida delas, são presentes para cada um de nós. Obrigado pela vida da Renata, pela vida da Andréia, que também tem se dedicado em favor das nossas crianças, enfrentando inúmeros desafios, Senhor. O desafio, às vezes, de uma pequena quantidade de crianças, o desafio de uma estrutura precária, desafios diversos. Mas o Senhor conhece o coração das tuas filhas, e eu peço ao Senhor que honre o coração delas. Tudo aquilo que elas têm se dedicado em favor dos nossos filhos, das nossas crianças, que o Senhor possa trazer sobre elas bênção sem medida em todas as áreas das suas vidas. Nós oramos nessa hora em nome de Jesus. Amém? Podem subir, crianças. Queridos, graça e paz mais uma vez, amém? É uma alegria poder estar aqui nessa noite e podendo ministrar. Para mim é uma alegria poder compartilhar do reino. E hoje completa 17 dias desde a minha cirurgia. E eu sinto a minha voz cada vez ficando mais forte, graças a Deus. Minha mulher fica brigando, diz que eu não posso dar nenhum grito, mas não consigo ainda. Vontade dá, mas não posso. Ontem eu estava aqui, a gente teve ontem um momento de louvor e oração. Se você não veio, eu lamento por você, você perdeu, foi realmente um tempo muito precioso de visitação do Espírito Santo, e a vontade em todo o tempo era de realmente, gritar e expressar com toda a minha força, louvor e honra e gratidão ao Senhor, mas, por algum motivo nós estamos limitados, mas o meu coração ainda assim se derramou diante do Senhor, amém? Queridos, nós temos ainda algumas camisetas que nós fizemos aí no passado, não muito distante, e está amarrotada, irmãos, é porque elas estavam guardadas ali em cima e a pastora ressuscitou elas. Nós temos essa aqui, do Venha o Teu Reino, uma camiseta emborrachada, com um brilhozinho, camiseta muito bonita, tem ainda alguns tamanhos masculino e feminino. Tá bom? Essa aqui, por exemplo, é P feminino. Tá? Eu tenho uns irmãos que gostam de usar a camisetinha apertada, não pode não, tá? Essa aqui é feminina. E tem essa aqui ainda que só restam 2 unidades. A esperança é a âncora da alma. Todas elas feitas num material muito bom. Irmãos, as camisetas duram até acabar. Quanto que é, pastor? R$30. Irmãos, nem no Cariri vocês acham nesse preço, viu? Nem nas lojinhas mais baratas vai achar a camisa tão barata assim. Camiseta da igreja, nós temos ainda 12 camisetas ali. Você comprando, além de abençoar a sua vida, você abençoa a igreja, tá bom? Quer queira, quer não, é dinheiro que está parado. Os meninos do louvor vivem, pastor, me dá dinheiro para comprar cabo, pastor, me dá dinheiro para ir. Aí já ajuda a resolver esses problemas. Amém, irmãos? Queria te convidar a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. O tema da mensagem que eu quero compartilhar nessa noite é apaixonar outra vez.
Diga assim: apaixonar outra vez. Glória a Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, obrigado nessa noite mais uma vez pelo privilégio de nos reunir aqui. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo, para que a sua palavra encontre os corações. Senhor, ainda que eu detivesse toda a eloquência possível, eu não seria capaz de convencer os meus irmãos acerca de tudo aquilo que a tua palavra é capaz de convencê-los. Ainda que eu tivesse toda a sabedoria humana, eu não seria capaz de instruí-los com aquilo que a tua palavra é capaz de instruí-los. Portanto, eu lhe peço por meio da sua palavra, viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, o Senhor penetre, sabe, no mais profundo do coração dos meus irmãos, convencendo eles do pecado, da justiça e do juízo, e apontando a direção da tua vida, do teu propósito, do teu querer para cada um deles. Que seja uma noite de alinhamento, que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de paixão por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículos número 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Nós já oramos, pode se assentar. Me permita explanar algumas coisas desse texto e partir para a aplicação prática que eu desejo nessa noite. Eu pretendo e serei breve, tanto pela condição física como também pela palavra que temos para aplicar nessa noite. O livro de Apocalipse, ele, ainda que de forma geral, ele seja um livro que fala sobre os últimos tempos, mas ele não é um livro que fala somente sobre os últimos tempos. Essa é uma palavra para hoje, assim como o texto que eu gosto tanto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra é viva e eficaz. Essa palavra, ela continua sendo viva e eficaz, mesmo em Apocalipse, no dia que se chama hoje. E ainda que tenha sido escrito cartas às igrejas geograficamente estabelecidas, né, em regiões específicas, mas essa palavra ela é também atemporal, ela não está ligada à geografia e nem tampouco, está travada no tempo, mas é uma palavra para a nossa geografia, que não necessariamente diz respeito a Parauapebas, mas diz respeito a onde você está espiritualmente falando. E essa carta escrita à igreja de Éfeso, ela tem uma das declarações mais conhecidas no meio cristão, que é justamente a declaração do versículo 4 e do versículo 5, que diz que você abandonou o primeiro amor. Bom,
Antes de nós chegarmos a esse ponto de que a igreja de Éfeso, que é você, pode ser você, uma igreja que abandonou, que deixou, sabe, que largou o primeiro amor, nós podemos antes avaliar um pouco sobre o que essa igreja viveu. O versículo 2 diz o seguinte: eu conheço as obras que você realiza. Se o Espírito de Deus está dizendo que conhece as obras que realiza, está explícito de que essa igreja era uma igreja operosa, que essa igreja ela, torna a dizer, não diz respeito tão somente a uma estrutura física, mas diz respeito também, ou principalmente, ou especialmente, à igreja pessoal, eu e você como igreja do Senhor, amém? Não perca isso em mente. Então, esse crente ou essa igreja era uma igreja operosa. Eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Então não é alguém que realizava a obra de qualquer forma, mas havia um esforço empenhado. Se há um esforço, é porque existem níveis de dificuldade. Ou seja, não é alguém que está fazendo só aquilo que é tão fácil de fazer e que está diante de você de uma forma tão simples a ser feita, mas é alguém que realmente realiza uma obra, e que a obra que é realizada demanda-se esforço, demanda-se dedicação, principalmente especialmente esforço e dedicação, porque a Bíblia diz sobre esforço e perseverança. Quem persevera se dedica até o momento necessário para a concretização da obra que lhe foi proposta a fazer, amém? O texto continua dizendo: eu sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que eles são mentirosos. Ou seja, era uma igreja, ou uma pessoa, um cristão, que não era um cristão caldo de galinha, fraquinho, xoxinho, mas era um cristão realmente fortalecido na palavra, um homem instruído, uma mulher instruída, uma igreja instruída, uma igreja que não aceitava qualquer coisa. Talvez muitos de nós não tenhamos nos encaixado até aqui nessa igreja, e isso é uma vergonha. Talvez muitos de nós não sejamos encontrados como cristãos operosos, cristãos que realizam obras, que desempenham esforço, que perseveram. Talvez muitos de nós não sejamos encontrados como cristãos biblicamente embasados, que não suportam a doutrina mal posicionada, mal aplicada. Mas essa era a realidade dessa igreja, uma igreja de ações, uma igreja de obras, uma igreja operosa, uma igreja que demandava esforço naquilo que fazia, porque queria realizar e era perseverante na concretização desse processo. O texto ainda continua no verso 3: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Você tem perseverança, você suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Você é essa igreja? Sabe, às vezes eu olho para mim, digo, meu Deus, será que eu sou crente a esse ponto? E minha esposa, a gente estava sorrindo esses dias, ontem na verdade, e é claro que eu demandei um tempo a mais de dedicação, de oração no decorrer dessa semana, em função do dia de ontem, e ela, a cada momento que chegava no quarto no decorrer da semana e me pegava orando, ela ficava assustada, né? Mas está orando demais, está pecando, não é possível. E isso causa em certa medida constrangimento, porque eu fico pensando, meu Deus, será que eu fui um exemplo tão ruim assim para a vida da minha esposa ao longo da minha vida cristã? E eu espero que você seja tão reflexivo quanto eu sou, querido, sobre as suas obras, sobre o seu posicionamento, sobre a sua vida cristã, sobre a sua religião. Será que a sua religião é só uma fachada? Nós não podemos, queridos. Nós precisamos aprender com esta igreja, mas precisamos aprender também com a advertência
sabe, do Espírito de Deus para essa igreja, e é a advertência que começa no versículo 4. Você abandonou o primeiro amor. Depois de tudo isso, uma igreja de obras, uma igreja que é esforçada, perseverante, sabe, que não suporta aqueles que deturpam a doutrina, uma igreja que persevera a provas por causa do nome do Senhor, sem esmorecer, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Parece às vezes até ser, de alguma forma, duro essa cobrança. Qualquer um de nós, queridos, que fosse nesse momento cobrado do Espírito Santo, quando ele primeiro vem e enche a nossa bola dizendo: você é assim, você é assim, você é assim, mas você abandonou o primeiro amor. Muitos de nós partiríamos para a defensiva e disse: mas Senhor, eu suportei assim, 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 assado, eu fiz isso assim, 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 assado. Mas queridos, às vezes nós temos realmente deslizado em meio às vírgulas, nós temos perdido a direção no meio da frase. Quando as vírgulas são colocadas, então tenho porém contra você, que você deixou o primeiro amor. O verso 5 diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Aqui já tem a solução do caso. Eu quero te fazer algumas perguntas. Como era você? Como era a sua vida antes de você conhecer a Jesus? Eu vou mudar um pouquinho essa pergunta. Como eram você e a sua vida antes de você realmente se encontrar com Jesus e ter a sua vida transformada? Porque às vezes você veio para a igreja, mas não se encontrou com Jesus ainda. Como era a sua vida? A sua vida era uma boa vida? Ou você, como homem que reconheceu o seu pecado e a sua podridão, olha para trás e diz: a minha vida era muito ruim, mas Jesus entrou no meu deserto e transformou a minha história? Ou você não tem essa história, queridos? Quem era você? Como era a sua vida? Como era você antes de conhecer a Jesus? Ou será que a sua vida permanece do mesmo jeito? Se nada mudou na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: você ainda precisa conhecer a Jesus. Como foi o dia do seu encontro com Jesus? Eu ainda me lembro os primeiros encontros que eu tive com a minha esposa. Eu ainda me lembro os dias em que eu a vi no terminal de ônibus, tão linda, e eu disse: é muita areia, mas o meu caminhãozinho faz umas 10 viagens, né? E insisti, mas foi fácil. Estou brincando. Mas eu me lembro de cada encontro, me lembro dos primeiros momentos, me lembro, sabe, dos primeiros galanteios, do e-mail que ela recebeu na caixa de e-mail dela no dia seguinte. Me lembro dela entrando dentro da igreja, a primeira vez que ela resolveu realmente aceitar o meu convite. Me lembro da primeira mensagem que eu recebi dela. Me lembro de trocarmos os números de telefone para conseguirmos um número de telefone que desse direito a 500 mensagens de texto cada um. Ou seja, nós trocávamos mais de 1000 mensagens no decorrer de um mês. Me lembro de cada momento do encontro. Você se lembra do seu encontro com Jesus? Você se lembra do dia que você encontrou com Ele? Você se lembra do dia que Ele entrou na sua vida e transformou a sua história? O que se fez de diferente desde o dia que você encontrou com Cristo? O que foi mudado na sua história desde que você se encontrou com Jesus até os dias de hoje? O que se fez de diferente na sua vida desde esse dia até aqui? O que mudou, queridos? Uma última pergunta: como está a sua vida agora
que você foi salvo e sabe que é amado por Jesus? Como está a sua vida agora, que você foi salvo e sabe que é amado por Jesus? Espero que as minhas perguntas não estejam alheias à sua vida. Ou pelo menos eu espero que, se elas estejam alheias à sua vida, você esteja se fazendo outras perguntas dentro de você mesmo. Porque o encontro com Jesus, ele precisa provocar algumas coisas em nós. A Bíblia me conta algumas histórias. A Bíblia me conta, por exemplo, a história de Jacó, Gênesis capítulo 32, quando Jacó se encontra com o anjo do Senhor. A Bíblia diz que a vida dele foi mudada. É exatamente isso que o versículo 30 diz: e Jacó viu Deus face a face, e a sua vida foi transformada. Irmãos, quando a mulher samaritana se encontrou com Jesus, eu falei isso ontem aqui, o que aconteceu com ela? Cara, isso me fascina. Ela saiu dizendo: vocês sabem quem eu era. Ela saiu gritando: vocês sabem qual era a minha condição de vida. Eu era uma meretriz, uma prostituta, e eu encontrei alguém que disse tudo aquilo que eu era. Sabe o que ela está dizendo? Ela não está se expondo. Ela não está simplesmente jogando o pecado dela, sabe, ao vento, jogando coisas ruins no ventilador. Não. Sabe o que aconteceu? É porque essa mulher se encontrou com Jesus, e ela então reconheceu a condição que antes ela vivia. Então, a partir disso, a partir desse encontro, a vida dela foi transformada. O passado dela já não importava mais, porque Jesus entrou na história dela e virou a chave na vida dela. Quem era aquela mulher antes? Quem era aquela mulher depois? Quem foi aquela mulher depois? A Bíblia me conta histórias assim. A Bíblia me conta a história de homens que foram completamente transformados a partir de um encontro. Olha para Saulo, de perseguidor da igreja para perseguido, daquele que matava os cristãos para ser aquele que trouxe vida a um exército grande e numeroso. Sim, porque através da vida de Paulo, através dos seus escritos, através do discipulado dele, sabe quantas pessoas foram transformadas? O encontro de Paulo naquele dia de Atos capítulo 9, provocou uma mudança, sabe, para sempre na vida dele. Paulo foi transformado por meio de um encontro. Talvez eu e você nessa noite precisamos de um novo encontro. Zaqueu subiu naquela árvorezinha porque ele era tão, sabe assim, e diz: não, eu preciso encontrar com Jesus. Diz: não, pode descer, rapaz, hoje eu vou jantar contigo. E a vida dele foi tão chocantemente transformada que ele disse: olha, se eu defraudei alguém, e eu quero repor, acho que 4 vezes mais, eu não me lembro agora. Se eu, sabe, roubei alguém, eu quero, sabe, restituir mais vezes do que eu roubei. E então, sabe, a declaração desse texto é que verdadeiramente houve festa no céu naquele dia, pela vida de um homem pecador que veio ao arrependimento e foi transformado. Talvez muitos aqui conheçam a expressão primeiro amor, mas talvez muitos aqui não conheçam a expressão primeiro amor. Quando eu me converti, quando eu conhecia Jesus, e o início da minha jornada, nós falávamos muito sobre primeiro amor. Talvez muitos de vocês conheçam, mas eu olho para a igreja e eu acredito que muitas pessoas não conheceram o primeiro amor. Hoje eu e minha esposa fomos aqui na rua, aqui na 24 de março, atrás de 2 crianças, que fizeram parte do início da igreja. Mas quando à tarde a minha esposa me disse que nós iríamos passar e atrás dessas crianças, justamente porque elas eram assim, terríveis no que diz respeito a comportamento, mas incríveis no que diz respeito a arrebanhar outras crianças para trazer para a igreja. Ítalo e João era o nome deles, os mais velhos se lembram.
Queridos, preste bem atenção, igreja, preste muita atenção. Essas crianças não estão aqui hoje. Eu torno a dizer, eu gostaria que você fosse reflexivo tanto quanto eu sou. Será que eu, enquanto pastor, e você enquanto igreja, não erramos na vida dessas crianças? Porque muitos de vocês têm a lembrança das musiquinhas de criança que vocês aprenderam na escola dominical. Mas essas crianças tinham ou tiveram todo o engajamento necessário para viver algo maravilhoso, que as suas vidas seriam marcadas para jamais se esquecerem disso. Mas ainda na infância, elas saíram. Nós perdemos, ou talvez nós abandonamos. A culpa não foi delas. A culpa não é das estrelas. Tem alguma frase que diz isso, né? A culpa é minha. E eu acredito que essa culpa também é sua. Você consegue entender? Olhe para essas cadeiras na sua frente. As cadeiras vazias. Sim, algumas famílias foram embora. A família do Dinei foi embora para Barcarena, são 4 pessoas. Mais da metade da família do Renan está de licença maternidade, né? A Maiara e a Rebequinha, acredito que a Maiane esteja cuidando dela também. Ok, algumas pessoas não estão por motivos, ou porque foram embora efetivamente, outros por motivo de saúde, que é o caso da Maiara. Mas e aí, queridos? Mateus capítulo 28 não é para o pastor Cleiton, é para a Igreja Batista Comunhão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É por isso que eu digo que talvez muitos de nós não somos essa igreja do versículo 2, igreja que realiza muitas obras, que é muito esforçada e perseverante, igreja que não suporta, sabe, os maus. Talvez muitos de nós não sejamos essa igreja. O que aconteceu? E eu então durante a semana tive uma outra reflexão, e foi a reflexão que deu origem a essa mensagem. E a reflexão é a seguinte: há tempos em que na nossa vida, mesmo você mais novo, a turma aí dos 18, 20 anos, ou a turma da minha idade aí na média de 30 anos, 30 e poucos, né? Os que vão subir um tiquinho mais, todos nós, sem exceção, nós vivemos vários momentos na nossa vida, momentos que a gente gosta de fazer alguma coisa, e claro, com o passar do tempo, sabe, essa coisa muda, ou este gosto muda, né? E a gente passa então a gostar de uma outra coisa. Vamos dar um exemplo? Durante a infância, talvez aquilo que você gostava de fazer era brincar na rua. Eu gostava muito de brincar na rua. Gostava de brincar de bola, né? A gente chamava de golzinho, não sei como é que chama aqui, aquela travinha, né? Travinha, pronto. A gente gostava de brincar na rua lá de casa de travinha, vou falar na linguagem daqui. Lá a gente chamava de golzinho, porque o gol era pequenininho, pronto, golzinho, ou travinha. A gente gostava de brincar de pique-pega, ou pega-pega, como é que talvez vocês chamam aqui. Lá a gente brincava de bete, não sei se vocês sabem o que é bete. Lá, o que vocês chamam de peteca aqui, lá é bolinha de gude. Pra gente, peteca é um negocinho que você bate a mão assim, ó, que tem umas peninhas. Peteca eu não gostava de brincar, brincava de bolinha de gude. E essas eram as brincadeiras que eu gostava. Talvez você tinha alguma coisa que você gostava na sua infância, mas você cresceu um pouquinho. Me acompanhe no raciocínio. E os gostos mudaram. Porque algo se tornou mais gostoso. Talvez você chegou numa fase em que você gostava de passar tempo com os amigos, sentar, contar histórias, brincar. Bom, eu estou partindo do princípio que não tinha esse negócio que toma a sua mente e o seu coração chamado celular, tá? Então você gostava de passar tempo com os amigos, mas o tempo muda, e com o tempo muda os gostos.
porque outras coisas assumem, sabe, o desejo do teu coração. E você então, agora o que você gosta não é mais de brincar na rua e nem de passar tempo com os amigos. Preste muita atenção. Talvez agora você gosta de maratonar filmes e séries. Pronto. Aquilo que hoje te dá prazer é sentar-se no seu sofá e maratonar filmes e séries. Algum problema nisso aqui? Nenhum problema. Bom, mas o tempo mudou, você percebeu que você precisava mudar algumas coisas na sua vida, e você resolveu então malhar. No primeiro momento era chato, mas depois te deu prazer. Você então gostou de malhar. Pronto. Tivemos aqui 4 ilustrações, uma ilustração e 4 diferentes momentos da sua vida, sabe, ou pelo menos estou elucidando aqui que poderiam ser momentos da sua vida de que você gostou de viver. É óbvio que aquilo que você gosta de fazer hoje não é o mesmo que você gostava há algum tempo atrás. Você concorda comigo até aqui? Eu mudei de gosto. Eu mudei, sabe, e às vezes são coisas que a gente nem gosta, mas porque precisa fazer. Tem coisas que a gente não é porque você realmente quer fazer, mas você tem que fazer, e você faz. E aí eu cheguei realmente em um pensamento. Muitos de nós, muitos de vocês, investiram anos de sua vida no reino de Deus. Muitos de vocês investiram anos, dias, meses e anos, sabe, talvez de segunda a sexta, né, Hawaii? Ou melhor, de segunda a segunda, né, Hawaii? Algumas histórias que você me contou, sabe, talvez alguns investiram dias e dias. Eu me lembro, queridos, de ficar aqui terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda não, na igreja, mas de terça a domingo tinha alguma coisa para ficar aqui na igreja, do início da igreja até pouco tempo atrás. E eu pedia para minha esposa às vezes vir comigo, só para ter ela junto comigo. Para mim ver ela aqui já era um prazer. Ela já vinha por misericórdia com a minha vida. Eu disse: que graça que tem eu ir lá só para ficar te vendo. E eu já pensava o seguinte: que graça tem ficar lá sem te ver. Mas cansativo, talvez, mas naquele momento a gente não achava cansativo. E nós investimos anos de nossa vida no reino de Deus, mas algo aconteceu. Outro amor assumiu o controle do seu coração. Assim como um dia você gostava de brincar na rua e depois aquilo que você gostava era de estar com os amigos, ou de maratonar os filmes e séries, ou de repente estar na academia ou fazendo alguma outra coisa, assim como, sabe, esses sabores, esses gostos, esses amores mudaram, muitos daqueles que investiram anos da sua vida no reino de Deus, em um dado momento, outro amor assumiu o controle do seu coração. E talvez essa seja a situação em que você encontra nessa noite. Outro amor assumiu o controle do seu coração. Quando chega esse momento, é tempo de se apaixonar outra vez. Quando chega esse momento em que você reconhece que o seu coração, o seu amor, já não é mais servir ao Senhor como antes você servia. Quando você reconhece que, sabe, o seu coração já não tem mais aquele desejo e aquela intensidade de servir ao Senhor como antes você servia, é tempo de se apaixonar outra vez. O que você precisa nessa noite, querido, é se reencontrar com Jesus. É ter algo realmente que provoque uma mudança completa na sua estrutura e na sua vida, para que você volte à essência do primeiro amor. A resposta bíblica para isso, que está no versículo 5, é exatamente o que eu estou dizendo: lembra-te de onde caístes. O que você deixou para trás? Por que motivo você deixou de amar intensamente
viver para o Senhor e gastar os seus dias na presença do Senhor. Quais são esses amores rivais? O que assumiu o lugar do Senhor e do reino de Deus no seu coração? Fica de pé, quero chamar o ministério de louvor na frente. Pedir para que o ministério de louvor preparasse uma canção que tem total relação com essa mensagem. Queridos, eu dizia hoje para minha esposa, nós estávamos deitados e eu conversava com ela. Eu tenho um grande desejo no meu coração, queridos. Ouça o meu coração nessa noite. Eu tenho um grande desejo no meu coração. O meu desejo é de ver uma igreja apaixonada. Eu tenho, queridos, inúmeras dificuldades. Dificuldades que de alguma forma me impactam, mas que eu não permito que sejam dificuldades limitantes para a minha vida. Alguns dias atrás, no podcast, Santiago disse que eu gostava de ler. Eu disse: filho, eu não gosto. Eu não gosto de ler, eu faço pela necessidade de ler. Hoje eu ouvi uma frase do pastor Josué Gonçalves, que eu achei muito interessante. Diz que aquele que não lê porque não gosta, é exatamente igual aquele que não lê porque não sabe. Ou melhor, não é tão diferente do que aquele que não lê porque não sabe. Quem não sabe ler, queridos, é porque tem um problema. E quem não lê porque não gosta, tem o mesmo problema. Eu sei que é afrontoso isso, mas às vezes, querido, não é só confronto que a gente tem que ter, não. Às vezes tem que ser afrontado também. E, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos gastar os nossos dias na presença do Senhor. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você abandonou o primeiro amor? Cara, eu olho, sabe, eu olho com os meus olhos da fé e eu imagino uma igreja que vive tão intensamente o reino de Deus, que não se limita a se encontrar de domingo em domingo, mas uma igreja que ao sair daqui, queridos, está lá na padaria, está lá no churrasquinho, está lá na pizzaria, falando de assuntos do reino. Há um livro que mexeu muito com a minha vida cristã, um dos livros que mais me marcou, que fala sobre a trajetória de George Whitefield, que diz que depois de uma pregação daquele homem, toda a Londres, sabe, falava de assuntos do reino. Imagine, queridos, uma pregação de um homem de Deus, capaz de sacudir uma cidade inteira. Quando eu olho, sabe, para pregações como Pecadores na Mão de um Deus Irado, onde as pessoas, sabe, seguravam na poltrona e gritavam: para, porque elas tinham a impressão de que o chão estava se abrindo e o inferno estava engolindo cada uma delas. Experiências poderosas e verdadeiras, queridos. Experiências maravilhosas, capazes de provocar, de provocar mudanças radicais na nossa vida. Recentemente eu assisti um documentário de D.L. Moody, e ele estava pregando ali na cidade dele, em 1880 e pouco, e então ele disse a seguinte frase: olha, eu vou deixar vocês pensarem, para que semana que vem vocês venham aqui e façam uma decisão para Jesus. Quando ele termina de dizer isso, alguém entra naquele ambiente dizendo: olha, um incêndio está destruindo toda a cidade. Naquele dia muitas pessoas morreram, e o arrependimento daquele homem é porque, queridos, infelizmente muitas pessoas não tiveram condição de chegar até o domingo seguinte. Talvez você não tenha condição de chegar ao domingo seguinte.
A decisão que você tem para viver intensamente para Jesus é hoje. Isaías 55:6 diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. É hoje que eu preciso me encontrar com o Senhor, não é amanhã. É hoje que eu preciso ter a minha fé renovada, não é amanhã, queridos, é hoje que você precisa do Senhor. A sua vida precisa ser um marco na história de outros homens, é hoje. Não espere o amanhã pode não existir, querido. Quantas pessoas estão dormindo e não estão amanhecendo, por exemplo, com essa pandemia? Quantos ministérios nunca iniciaram porque você não foi o homem de Deus e a mulher de Deus, não exerceu o seu ministério para ativar o ministério de outras pessoas? Estou lendo um livro, queridos, que tem provocado muitas coisas no meu coração, se chama Formador de Heróis. Quantos de nós queremos ser estrelas, queremos ser o herói, mas na verdade o que nós precisamos é perpetuar aquilo que nós fazemos, e para isso eu preciso chamar pessoas para o meu lado, sabe, para realmente cuidar dessas pessoas e ensinar essas pessoas a viver tudo aquilo que você já viveu até aqui. E eu te pergunto, quais são as suas experiências com Jesus? O que você pode derramar sobre a vida de outro? Qual é o nível de paixão que está dentro de você, que você é capaz de tomar uma geração como essa que está aqui em cima e ensinar? Qual é o nível de intensidade que percorre o seu interior, queridos, capaz de provocar mudança na vida de outros homens e outras mulheres? Aquela sua amiga de trabalho, sabe, queridos, talvez o que ela precisa é da sua palavra, anunciando quem é Cristo para ela. Mas outros amores assumiu o seu coração, outros amores tomou conta de você. É tempo de se apaixonar outra vez. É tempo de se apaixonar outra vez. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Fale com o Senhor, queridos, fale com o Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o som outra vez,
de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. E cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos não alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. E cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Queridos, se você quer nessa noite ser renovado pelo Espírito Santo, queria te convidar a colocar a sua mão sobre o seu peito. Eu queria que você fizesse uma oração comigo. Dissesse: Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Me ajude a viver intensamente tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero voltar à prática das primeiras obras. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero realizar os teus planos, a tua vontade e o teu querer. Eu quero sonhar o que o Senhor tem sonhado. Eu quero conhecer o teu coração e viver a tua vontade, em nome de Jesus. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti.
e cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de conhecer os povos não alcançados. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Glória a Deus, aplauda o Senhor, amém? Nós já vamos encerrar, permaneça de pé. Alguém acende a luz, por favor. Deixa eu dizer algo para vocês. Você não precisa ir longe para fazer a vontade de Deus. Você não precisa de grandes sacrifícios para se encontrar com o Senhor teu Deus. Ele está te esperando hoje, no pé da sua cama. Amanhã, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, tem alguém precisando de ouvir o Evangelho do Reino. E você foi chamado para ser boca de Deus. Cara, para de olhar para os seus problemas. Para de olhar para as suas limitações. E olha para o Senhor. Pergunte ao Senhor como é que você pode agradar o coração dele. E vai nessa direção. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, queridos, nós temos podcast. Nosso podcast sempre pelo YouTube, às 8 horas da noite. Tem sido maravilhoso. Se você não assistiu ainda, queridos, primeiro, valorize a sua igreja. Segundo, dê uma forcinha para a gente. Terceiro, assista. Amém? Nós temos a célula da irmã Sandra acontecendo, né? Uma célula para mulheres. Se você, mulher, está aí desaprumada, se apruma, vai lá com a irmã Sandra, procura ela. Mateus, Rayane, estamos na expectativa para essa célula voltar ativa 100%, viu? Voltou? Glória a Deus, oh Jesus. Então, que dia que está acontecendo? Bom, está meio bagunçado, mas vai dar certo, viu? Está acontecendo sexta e sábado, sexta ou sábado, mas vai dar certo. Se você é um jovem casal, né, e gostaria de realmente estar envolvido com outros jovens casais, tá lá, o Mateus e Rayane, junto com a Sara e o Gerson, viu? Jaque, pega o abençoado e já traz ele junto. O Emerson e a Bárbara estão juntos ali, e fica ali o aviso para os demais, ó, Lorena, Hawaii, e a turma aí toda vai se juntando aí aos jovens casais para que a gente multiplique. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa cadeirinha aí, ó, só vai ter uma bundinha sentada, irmãos, desculpa a expressão, quando você resolver pegar alguém aqui, ó, e cuidar dessa pessoa. Porque não se trata de números, mas de gente que antes era ferida, sendo curada, sendo restaurada e sendo transformada. Amém? Glória a Deus. Vamos orar encerrando.